Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. É pelo seu infinito amor, por essa graça, esse favor não merecido, que nós estamos aqui para trazer essa palavra rema, essa palavra revelada ao seu coração. Esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias de manhã como primícia, se alimentando aqui da Bíblia Sagrada do Senhor. Hoje nós estamos aqui em Deuteronômio, capítulo 13, e é um assunto muito importante, muito relevante, né? Porque aqui a gente vai ver aqui a advertência quanto ao paganismo, né? Essas heresias que o povo segue, esses costumes, esses ritos, né? Adivinhador de sonhos, né? Todo esse misticismo, né? Que a gente vê aí instaurado no meio do povo há muito tempo, né? Você vê que desde os antigos, né? Dos primórdios aí já ouvia se falar a respeito disso. Então, quanto mais nos dias de hoje. Então, hoje você vai entender um pouco aí a respeito disso, né? Dessa questão que é bastante relevante. Então, fica conosco até o término desse devocional, pois eu creio que Deus vai falar poderosamente com você em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e servimo-nos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma te incitar um segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo, apedrejá-lo-ás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, tudo o que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e a todo o seu despojo queimarás, por oferta total ao Senhor teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais.
Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. É interessante esse capítulo 13 porque ele é forte, mas a gente vê aqui que o verdadeiro profeta de Deus, ele era provado por seus milagres, mas por sua mensagem. Ele realizava sinais e prodígios pelo poder de Deus para ensinar os mandamentos dele. O falso profeta podia imitar esses sinais e prodígios pelo poder de Satanás, conforme Moisés enfatiza aqui o cumprimento de uma determinada predição. Não era o único meio de testar a autenticidade de um profeta. O parâmetro era a mensagem pregada por ele. Se alguém defendesse a idolatria ou qualquer coisa contrária à palavra de Deus, devia ser considerado um falso profeta. Esse tipo de falsa crença era tão perigoso que devia ser punido com a morte. Então, o que identificava o falso profeta era ele querer persuadir o povo a servir a outros deuses, porque ele poderia, pelo poder de Satanás, imitar ali talvez os sinais, mas o que detectaria ali um falso profeta no meio do povo era ele querer induzir o povo a servir a outros deuses, tirar o povo da adoração total a Deus. É tão interessante quando a gente medita na palavra de Deus, né? Porque ela nos revela a nós e nos traz a verdade que liberta, que transforma, né? Buscar a verdade vos libertará. Então a Bíblia, ela responde a própria Bíblia, todas as respostas está aqui no manuscrito, né? Na palavra de Deus. A gente vê aqui, vamos analisar o contexto aqui do capítulo 13, como que se inicia. Fala assim, ó: quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete, né, de sonhos, e te apresentar um sinal ou um prodígio, e essa obra maravilhosa que ele anunciou se realizar, e ele te exortar: vinde e sigamos outros deuses, que não é o Deus que tu conhece, e passamos a servi-lo, não deis ouvido à palavra desse pregador ou sonhador, né? Porquanto Deus, o Javé, vosso Deus, que vos está pondo à prova, para aflorar diante de todos o quanto de fato amais o Senhor de todo o coração e com toda a sua alma. Então, a gente vê, né, que é algo instaurado no nosso meio, né, quanto a essas questões de adivinhador de sonhos, né, esses profetas. Um dos mais conhecidos que a gente vê, aqui as cartas, né, como que é as cartas do Chico Xavier. É isso mesmo, amor. As cartas de Chico Xavier chegaram até a fazer um estudo, né? A Universidade de Juiz de Fora, aqui de Minas. Os estudantes fizeram uma tese para averiguar as cartas deles, se verdadeiramente eram verdadeiras, né? Houve até uma reportagem, acho que de Caco Barcelos, né? Aqueles jovens repórteres que também foram visitar um espaço espírita em Goiás, se eu não me engano, onde vem pessoas do mundo todo para receber, né, ou tentar falar com outro lado, né, receber essas cartas de entes queridos que já se foram, que já se partiram, né? E aí esses repórteres analisando, né, fazendo essa reportagem, isso já tem um bom tempo, mas deve estar aí no YouTube, se você quiser depois você dá uma pesquisada. E depois que eles fizeram essa reportagem, o Caco, ele perguntou, né, para os jovens aprendizes ali, os repórteres, o que mais chamou a atenção, né, nessa reportagem, nessa matéria que eles fizeram. E aí um deles respondeu, falou: o que mais me chamou a atenção é porque no meio ali de 200 pessoas mais ou menos, vamos supor, estou conjecturando, não sei o número certo, eles estavam ali psicografando a carta, e quando eles passavam ali 2, 3 horas psicografando essas cartas, e depois quando terminava eles liam essa carta e não havia nenhum tipo de contenda, era uma pessoa que se levantava no meio e falava: essa carta é minha, é o meu filho que está falando e tal. E isso foi o que mais chamou a atenção, e às vezes isso também norteia a nossa mente, né? Como que pode isso acontecer?
Então foi até feito esse estudo aqui em Juiz de Fora e realmente chegou à conclusão que eventualmente ali 95%, 90% das cartas de Xavier eram verídicas, eram verdadeiras. Mas a gente entende que quando a gente olha para a palavra de Deus, aqui o que Deus fala? Né, que quando um profeta, um sonhador, né, revelar tal prodígio, tal milagre, até os anjos, né, se falar qualquer coisa que vai acontecer, não é para a gente crer nisso, porque Deus está nos colocando à prova para ver verdadeiramente onde está a nossa fé, se a gente está com a nossa fé alicerçada verdadeiramente no nosso Deus, né? Porque o diabo, ele conhece aquilo que a gente fala, né? Aquilo que onde a gente guarda nossas coisas, o que chama a nossa atenção. Então ele usa isso, né, contra o nosso favor. Você acha que verdadeiramente, se Deus, como Deus nos ama, né, como Ele entregou o seu Filho naquela cruz e deixou o Consolador, o Espírito Santo sobre nós, Ele ia permitir que as pessoas ficassem presas, né, nesse sentimento, nessas cartas, porque a pessoa não vive, né? Ela vai ficar o tempo todo querendo falar com o outro lado, né? A vida dela vai ficar presa nisso e não vai romper nunca, né? Então a gente tem que tomar cuidado e vigiar contra essas coisas, porque são misticismos, são dogmas, né? Conceitos humanistas que estão baseados em fundamentos não segundo a palavra de Deus e que ilude, leva muitas pessoas a ficarem cativa, presa nessas coisas, né? Nós vemos aí o que aconteceu com João de Deus, né? Então, assim, é muito importante que a gente venha estar com os nossos pés firmados e alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Sim. E ficar atento, irmãos, nós temos que criar raízes, porque em Mateus, até em Mateus aqui capítulo 7, né? A gente vê aqui, ó, em Mateus capítulo 7, aqui perto do verso 22, né, 23, que fala, né, nem todo aquele que diz, né, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Ele vai dizer assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós curamos, expulsamos demônio, mas Deus vai dizer naquele dia, para trás de mim, eu nem te conheço, né? Apartai-vos de mim. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque em Apocalipse também, a gente vê lá em Apocalipse, deixa eu ver aqui mais ou menos aqui onde que está em Apocalipse, a gente vê aqui em Apocalipse 13, né, aquela questão da besta, né, que vai se levantar, a gente vê a questão do anticristo, né, que vai vir, vai fazer sinais miraculosos, né, prodígios, maravilhas diante do povo, a fim de trazer uma falsa sensação de paz e vai iludir muitas pessoas, né? Então, assim, a gente vê que hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que ficam atrás dessas profecias, dessas revelações de sonhos, né? Assim, existe profeta, existe, mas nós temos que examinar os profetas, né? Tudo que nós precisamos, Deus já nos revela a nós através da sua palavra, e é nela que nós devemos se basear, é nela que nós devemos estar alicerçados, não em dogmas, em costumes humanos, né? Não ficando buscando no outro revelações, profecias. Tem muita gente que se baseia em profecias aí de profeta de Baal, e o que acontece? Acaba prejudicando a sua vida, a ficar presa nisso, né? Que eu vi sobre a sua cabeça uma coluna de fogo, né? E você vai ser batizada com um espírito de fogo, algumas coisas nesse sentido. E quando você olha para a Bíblia, que batismo de fogo você está falando? Não existe isso, né? Quando a gente vê ali João Batista batizando Jesus Cristo, né? Ele fala, antes de batizar, ele fala, eis que vai vir aquele que eu não sou digno sequer de amarrar a sandália aos teus pés, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Então, nesse contexto, como que, né, ele armazenará a palha num canto, né, e o trigo no celeiro, né? O trigo será guardado, mas a palha será queimada. Como que nessa época eles faziam? Como que eles separavam a palha do trigo? Fazia a colheita, né? Colhia tudo, a palha com o trigo, pegava-se uma pá, né, e jogava contra o vento.
O trigo que é mais pesado caía de um lado e a palha que é mais leve caía do outro. O trigo era guardado no celeiro e a palha era queimada e lançada fora. Então, essa questão do fogo aqui, nesse contexto aqui, é juízo. É juízo que Deus vai trazer. A palha vai ser queimada, Deus vai separar os seus escolhidos, aqueles que são batizados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Agora, aquele que não crê, não tem problema nenhum, é um direito de escolha da pessoa, mas também não tem parte com Deus, né? Em Mateus 16 diz, né, que todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, né? Então não quer dizer que eventualmente a pessoa não foi batizada que ela não vai ser salva, né? O que aconteceu com aquele malfeitor naquela cruz, né, que estava ali, que ele não foi batizado, mas ele reconheceu, ele creu em Jesus e foi praticamente salvo, né? Uma pessoa que está num leito de morte, você acha que se ela aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ela não pode ser salva? É lógico que pode. A Bíblia diz, ó, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, esse é o problema, aquele que não crê no nome de Jesus, porque somente o nome de Jesus pode nos salvar, pode nos conectar a Deus Pai Todo-Poderoso. Que essa mensagem possa trazer entendimento na sua vida e abrir os seus olhos em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, pelo dom da vida, pelo privilégio, Senhor, de estarmos mais uma vez na tua santa presença, aprendendo mais, Senhor, da tua palavra, essa palavra que nos revela a verdade, que nos transforma, que nos faz, Senhor, conduzir nos caminhos de bênção, um caminho segundo aquilo que o Senhor tem projetado para nós, Pai. Que os nossos olhos venham estar firmados, Senhor, no alto consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Pai. Que a gente não venha andar a outros deuses, que a gente não venha entregar o nosso coração, a nossa mente a outros deuses, porque muitos estão aí, Pai, seguindo esses costumes, essas heresias, e isso vem para provar, para ver onde está a verdadeira fé dessa pessoa, Pai. Nos ajuda, Senhor, a estarmos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Tira, Senhor, as escamas dos nossos olhos para que a gente possa, meu Pai, de uma maneira tal, adorar o Deus vivo de Israel, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, nessa luta, nessa peleja, nessa batalha, Pai, onde somente o Senhor pode nos ajudar, Pai. Nos fortalece, dê bom ânimo, Senhor. Ajuda essa pessoa espiritualmente, Pai, em todas as áreas, na finança, na saúde, na vida conjugal, Pai. Abre, Senhor, uma porta, Pai, uma porta extraordinária na vida dessa pessoa e que ela possa, Senhor, adorar o Senhor de uma forma verdadeira. É o que eu lhe peço e já te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!